Pessoal, bom dia novamente. Nós vamos continuar nosso dia de aula. Agora há pouco tivemos aula de língua portuguesa e agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Nas aulas anteriores de ciências nós viemos falando sobre o corpo humano e do corpo humano nós viemos falando sobre o sistema circulatório, falamos sobre o sistema respiratório, falando sobre o sistema digestório. Na semana passada nós falamos sobre a composição do sangue, onde falamos sobre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E hoje, continuando da temática do corpo humano, nós vamos falar um pouquinho sobre como manter o corpo humano, como cuidar do corpo humano. Nós iremos falar sobre a alimentação saudável. Então, falando sobre alimentação saudável, nós vamos falar um pouco hoje sobre a pirâmide dos alimentos. Então, no livro didático, nós podemos acompanhar a leitura que eu vou fazer agora. E lá no livro didático de ciências, lá na página 92, que eu estou colocando aqui embaixo, na página 92, vocês podem acompanhar a leitura. Na página 92, o nosso livro didático, ele vem trazer o quê? Por uma alimentação saudável. E ele diz, você já ouviu falar que alguém só come besteiras? Muitas vezes nós ouvimos falar, muitas pessoas falando que fulano só come besteira, ciclano só come besteira. E principalmente quando é criança. Criança gosta de balas, gosta de doces, gosta de refrigerante, gosta de fritura. E nós sabemos que isso aí não é saudável em nenhum caso. Pode ser gostoso, pode ser bom, mas não é saudável. A pirâmide alimentar é uma representação que nos ajuda a tomar consciência do que devemos comer e em quais proporções. Na base da pirâmide são representados os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Então, só lembrando, quando nós falamos de base, é aquilo que está lá embaixo. Na base, é aquilo que sustenta a fundação, o edifício. Por exemplo, a base de uma casa é aquilo que vai sustentar a casa. Então, quando se fala da base da pirâmide dos alimentos, é aquilo que vai sustentar toda a pirâmide. Isso, consequentemente, é aquilo que vai nos dar mais energia, é aquilo que vai sustentar mais o nosso corpo. Então, esses alimentos que estão lá na base é o que mais devem ser consumidos. No topo, são aqueles que devemos comer só de vez em quando. Então, como nós sabemos que a pirâmide é como se fosse um triângulo. Se nós formos perceber, embaixo é maior e conforme ela vai subindo, vai diminuindo. Então, aqui no topo nós temos uma parte menor. Então, essa parte do topo é a parte da pirâmide que deve ser menos consumida. Então, os alimentos que tiver aqui no topo da pirâmide, ela deve ser menos consumida. Então, os alimentos que estão na base é o que deve ser mais consumidos e os que estão no topo é o que deve ser menos consumidos. Que deve ser, podemos comer, mas de vez em quando. Assim, a base da pirâmide é formada por vegetais ou alimentos de origem vegetal. Aí estão os cereais, como arroz, milho, trigo e suas farinhas usadas para pães, massas, etc. E também a batata e a mandioca. Por exemplo, esses alimentos fornecem principalmente carboidratos, além de vitaminas, minerais e fibras. Então, esses alimentos que estão na base, ele vai nos fornecer principalmente carboidratos. Além dos carboidratos, vai nos fornecer vitaminas, minerais e fibras. Em um nível acima dos cereais, estão as chamadas hortaliças, que são os vegetais usados em saladas e refogados. E as frutas também são ricas fontes de vitaminas, minerais e fibras. Carnes, ovos, feijão e as sementes oleaginosas estão um nível acima das hortaliças e frutas na pirâmide alimentar. São ricas de proteína, ricas fontes de proteínas, minerais e vitaminas do complexo B. Junto com eles estão os leite e o derivado, como o queijo e iogurte, que são uma rica fonte do cálcio. Finalmente, o topo da pirâmide alimentar inclui alimentos ricos em gorduras, como óleo, açúcares e doces, que geralmente
fornecem muitas calorias e possui baixo valor nutricional. O recomendado é que as gorduras e doces representem uma parte não muito grande da quantidade de calorias que ingerimos. Então, na base, nós teremos os carboidratos, as vitaminas, minerais e as fibras. Como exemplo, arroz, milho, trigo. E no topo, que nós devemos evitar bastante, estão as gorduras, os açúcares, os doces. Então lá em cima estão os açúcares, os doces, que nós devemos evitar bastante. E lá na base estão os carboidratos, as vitaminas, as fibras, que é aí que nós devemos ingerir mais. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo, onde ela vai falar um pouquinho, nesse vídeo, um vídeo animado, onde vai falar um pouco sobre alimentação saudável. Crianças, estou com fome. Vamos fazer um lanche, Dorinha. Podemos cozinhar aqui, não? Ah, claro. Que tal aproveitarmos para falar um pouco sobre alimentos? É uma verdadeira aula de saber e sabor. A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para suas funções vitais, incluindo o crescimento, o movimento e a reprodução. Cabe a nós equilibrarmos nossa dieta para obtermos uma alimentação mais saudável. Não reparem, eu estou em fase de crescimento. Podemos obter essa alimentação evitando excessos. As gorduras, por exemplo, possuem 9 calorias por grama. Devemos ter cuidado com as gorduras animais e com as ocultas, disfarçadas, que não percebemos ao comer. Existem muitas gorduras disfarçadas nas carnes, como nas salsichas e linguiças, nos presuntos, salames, etc. Qualquer alimento frito pelo menos triplica a quantidade de gordura contida nele. Então quer dizer que nós somos as vilãs agora, é? Há muita gordura no leite integral e seus derivados, como queijo, iogurtes, etc. As massas, tão nossas amigas, podem ser feitas com muita manteiga. Os molhos das macarronadas podem ser muito gordurosos. Oh, desculpe, acho que essa macarronada tem muita gordura. Do ovo, prefira a clara, pois a gema é bem mais gordurosa e tem colesterol. Se você gosta de doces, escolha as gelatinas e os doces de frutas, que não têm gorduras, como manteiga e margarina, leite ou ovos. Na sua rotina alimentar, coma de tudo. O prato típico do brasileiro geralmente é um bom exemplo. Arroz, feijão, salada crua, verdura cozida, com pouco óleo, um pedaço de carne, de preferência aves e peixes, e de sobremesa uma fruta. Faça um prato desses e veja como ele fica bonito e é muito mais gostoso. Uma alimentação equilibrada é aquela que fornece a quantidade suficiente de nutrientes para o bom funcionamento do nosso corpo e mente, mantendo a nossa saúde. Os nutrientes que todo ser humano necessita são as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e sais minerais, as gorduras, as fibras e a água. A sobremesa hoje será sorvete! Sabor tomate, uma delícia! As proteínas formam e regeneram os tecidos do nosso corpo, os músculos, a pele, o sangue, etc. Estão presentes em carnes, peixes, ovos, laticínios, feijões e sementes e nozes. Os carboidratos fornecem energia não só para as nossas atividades do dia a dia, mas também para os próprios processos internos do nosso corpo. Suas maiores fontes são os pães, cereais e raízes. Como o próprio nome indica, equilíbrio é a base da alimentação equilibrada. Nada de excessos ou radicalismo. O bom senso é um excelente guia na escolha da alimentação. Incluir alimentos variados, conhecer a origem do que come, armazenar e preparar os alimentos de modo a conservar seus nutrientes, tudo isso ajuda a manter uma alimentação equilibrada. É importante não exagerar, mas não é preciso excluir nenhum alimento. Uma das maneiras mais práticas de seguir uma alimentação equilibrada é orientar-se pela chamada pirâmide alimentar. Nessa pirâmide, que pode facilmente ser adaptada aos produtos encontrados em uma região ou aos hábitos de determinado povo, estão indicadas as quantidades adequadas de cada alimento. Consulte seu médico sobre as indicações da pirâmide e se são adequadas para a sua idade.
grau ou atividade física e condições de saúde. Que tal começarmos desde já? Um lanchinho natural de cenoura ia bem agora, não? Pronto, pessoal, vídeo assistido. Nós vimos aí a importância de uma alimentação saudável para o nosso corpo e quão importante é também para a nossa saúde. Nós temos e mantermos essa alimentação saudável. Como atividade, nós teremos um cardápio, como esse exemplo aqui. Então, vocês vão ficar agora responsáveis por fazer um cardápio para um dia. Então, vocês vão fazer um cardápio, por exemplo, amanhã eu vou comer tal coisa. No almoço, eu vou comer tal coisa. Na janta, vou comer essa outra coisa. Isso mantendo uma alimentação saudável. Então, vocês vão fazer um cardápio de sugestão de uma alimentação saudável. Vocês vão fazer o que devemos comer no café da manhã, no almoço e na janta. Vocês vão dar exemplos para a gente do que nós devemos comer nesses 3 horários. No café da manhã, no almoço e na janta. Então a atividade de ciências de hoje vai ser essa. Vocês vão no caderno e vão escrever um cardápio. E lá nesse cardápio, vocês vão colocar o que devemos comer na hora do café da manhã, no almoço e da janta. Vai ser como sugestões. Mas o que vocês escreverem e quiserem seguir, fiquem à vontade. Então, pessoal, é isso. Até amanhã na nossa aula de matemática e a aula de história. Tchau, tchau.